Oi, gente. Não, acho muito estranho, começar dando oi, gente, assim, nada contra vocês, mas enfim, vamos direto pro ponto que importa. Não dá pra tentar entender a crise política como um todo se a gente não entende o mínimo de funcionamento do sistema que a gente tem. Por que não falar sobre política de uma forma leve, simples e um pouco mais prática? Como a gente passa informação política de forma simples, descompromissada, de forma que até o seu cachorro entenda. Sabe o que é uma base governista? Sabe qual é a ideia de coalizão? Sabe por que a gente tem duas câmaras? Sabe como funciona o Brasil? Tem 6 conceitos bem práticos para entender como que o Brasil funciona. Conceito número 1. O Brasil é uma república. O que é república? A república ela pressupõe como uma coisa simples. Quer dizer que o chefe máximo do Estado, o chefe, no caso do Brasil, o presidente, ele é eleito e ele é temporário. Ponto 2 do Brasil. Ele também é... Peraí que agora foi errado. Uma república presidencialista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o chefe que a gente elege, o presidente, ele não é só o chefe do Estado, mas ele também é chefe do governo. O que isso quer dizer? Um exemplo clássico para a gente entender o que é um chefe de Estado, o que é um chefe de governo, é a Inglaterra. Por exemplo, na Inglaterra o chefe de Estado é a rainha. Porém, quem executa a política, quem leva adiante boa parte das ações públicas é o primeiro-ministro, que está vinculado ao parlamento e tem seu próprio colegiado, um gabinete, que trabalha junto com ele na execução dessa política como um todo. Enquanto a rainha é chefe do Estado e ela não é eleita, ela está lá por descendência, o chefe de governo, no caso o primeiro-ministro, ele é eleito e ele representa durante um tempo aquele determinado governo. Quando a gente fala de presidente, a ideia do presidente é que ele é o chefe do Estado e o chefe do governo. Então ele é tanto o representante da política pública, da execução, quanto também é o representante da nação como um todo. Então o Brasil ele é uma república, mas ele também é uma república presidencialista. Além disso, o Brasil é uma república presidencialista, democrática e representativa. Isso quer dizer que o povo é soberano e ele elege seus candidatos. A ideia da representação é porque não tem como todo mundo participar diretamente da política. Seria inviável a gente tentar discutir com 200 milhões de pessoas como é o direcionamento de uma política econômica, por exemplo. Primeiro, você precisa de gente que tem conhecimento específico. Segundo, você precisa de tempo. Então, para você conseguir chegar num consenso com 200 milhões de pessoas é bastante complicado. Se você não consegue definir sua viagem com 10 amigos para algum lugar, imagina o que seria definir um conceito desse com 200 milhões de pessoas. Então, a ideia da representação vem para quê? Que você possa eleger candidatos que de alguma forma representam o seu ponto de vista e seu ideal. E a partir disso, você como cidadão possa cobrá-las eventualmente da realização dessas ações. Outra coisa que o Brasil também é, ele é uma república federativa. Então, ele é uma república democrática representativa presidencialista federativa. Isso quer dizer que os estados são autônomos e eles possuem legislação própria. Eles têm capacidade de legislar. Mas o que é importante saber? As leis municipais, elas são sempre mais restritivas que as leis estaduais, que são sempre mais restritivas que as leis federais, que a Constituição. Ou seja, não pode existir uma lei estadual que permite algo que uma lei federal não permite. Outro ponto que o Brasil é também, ele é pluripartidário. O que isso quer dizer? Que existe uma série de partidos que levantam diversas bandeiras distintas pelo país, tem uma série de origens diferentes e eles representam ideologias distintas. O que é legal saber do pluripartidarismo? Por que a gente é pluripartidário? Muito difícil você ter um país que seja bipartidário e que tenha diversos tipos de população dentro dele. Isso pressupõe que seja muito homogêneo, mas o Brasil não é um país homogêneo, o Brasil é um país heterogêneo. Justamente por essa heterogeneidade, ele pede que existam partidos que representem distintas linhas lá dentro. Ainda tem partidos que vão representar mais empresas, tem partidos que vão representar trabalhadores, tem partidos que vão representar negros, tem partidos que vão representar mulheres, tem partidos que vão representar N coisas diferentes que vão garantir a pluralidade da população como um todo. O último conceito que explica o Brasil é... ele é bicameral. O que isso quer dizer? Bicameral é o fato da gente ter duas câmaras. A gente tem a Câmara dos Deputados e a gente tem o Senado. A Câmara dos Deputados é uma representação direta de cada estado. Ou seja,
dependendo de quanta população você tem naquele estado, você elege uma quantidade diferente de deputados. Então é por população. Então, por exemplo, São Paulo, que tem uma das maiores populações do país, vai eleger mais deputados que o Acre, que tem uma das menores populações do país. A ideia do Senado é diferente da ideia da Câmara. Enquanto a Câmara elege seus deputados em função da quantidade de população que você tem em cada estado, o Senado ele não elege dessa forma. Ele elege a mesma quantidade de senadores por estado. Enquanto a Câmara dos Deputados é a representação direta do que é o Brasil, a sociedade em si, o Senado ele pretende representar a paridade dos estados como um todo. Por quê? Se eu tenho 70 deputados, por exemplo, de São Paulo, eles vão responder pelos interesses de São Paulo. Mas e o Acre, que tem 8 deputados? No Senado isso não acontece. A proporção do Senado é em relação ao estado. Então cada estado elege 3 senadores obrigatoriamente. Então não importa que São Paulo tenha a maior quantidade de população. São Paulo vai ter 3 senadores, assim como o Rio Grande do Norte vai ter 3 senadores. Então a ideia é que o Senado ele equilibre a equação de um estado heterogêneo. Então, no resumo, a gente pode dizer que o Brasil ele é uma república federativa, presidencialista, democrático-representativa, pluripartidária e bicameral. Eu acho que por hoje é isso, né? Já está suficiente, é muito conceito. Tchau, pessoas. Não. Assim, aqui. Vejo de novo aquele assim. Nossa, não, calma. Meu Deus do céu, tá complicado. Tá difícil. Respira. Vamos, volta.